é, o parlamento geralmente fica lá no fundo e o povo aqui atrás, né? Então esse formato que a Rosa fez para trazer, né, os palestrantes junto do povo. Então o pessoal que está lá no fundo não poderia chegar um pouco mais para frente, né? Para que a gente possa fazer um bom debate. E primeiro agradecer a presença de todos e todas, tá? E falar o seguinte: a ideia de trazer esse debate foi do professor Marins, né, que ele levou na nossa reunião do Comitê Popular de Luta, né, e nós discutimos que seria melhor fazer na Câmara, né, porque teria uma abrangência maior, né, poderia envolver mais a sociedade, sendo que é um debate que está na pauta do dia, né, de suma importância para a democracia brasileira, né. Aí nós concordamos de trazer essa ideia para a Câmara, né. E aí eu sinto muito, assim, que a maioria dos vereadores não deram valor a isso, né? Eu acho que quando a gente tem uma proposta que está aí sendo debatida na sociedade, qual seria o papel do parlamento? Fazer esse debate, né? Aí a companheira Rosa, né? A Rosa Filipe, vereadora aqui da casa, foi a primeira que abraçou. Não, então vamos fazer. Se o presidente não quer mobilizar, a gente faz, né? Então, um agradecimento especial para a vereadora Rosa, né? Para a gente poder estar fazendo essa discussão na noite de hoje, né? E esse formato aqui é ideia dela mesmo, né? Então, está de parabéns e eu gostei muito. Nós vamos chamar para compor a mesa o presidente do sindicato, né? Sindiced, que é o Fernando Moraes. Está escondido. A vereadora Rosa. E a estrela da noite, a Fernanda. Pode ver que a mesa aí está bem equilibrada, entendeu? Então, vamos passar para a Rosa, né? Depois o Fernando, que é o presidente do sindicato, vai fazer uma fala, né? E depois a gente passaria para a Fernanda, beleza? Esse está funcionando, Rosa. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço aí a presença, acho muito bacana isso aí. Cumprimentá-los a todos aqui da mesa. Agradecer ao Marcelo Duarte, que é o diretor de comunicação aqui da casa, de ter a disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Bom, eu quero agradecer aí ao Doca e à Tânia, que trouxeram essa ideia, e eu achei fantástica. E a hora que ela estava falando, Rosa, nós precisamos fazer um lançamento de um livro, tudo que você gostaria de saber sobre as urnas eletrônicas. E eu pensando, falei, nossa, que bacana. Por quê? A gente tem muita falta de informação e muita informação distorcida. Então, falei, Tânia, que beleza a gente ter uma oportunidade, né, de vocês então estarem trazendo aqui, né, para a nossa casa, né, a casa do povo, esse assunto tão importante e tão em alta e com tanta confusão. Então, agradeço aí, fiquei muito feliz e honrada da gente estar aqui fazendo. Agradecer, Fernanda. Eu faço parte de um grupo de Leia Mulheres, que tem aqui em Guará, Leia Livro de Mulheres. E eu não estou tendo muito tempo de participar, menina. Eu adoro ler, mas tem aí quase um ano que eu não leio um livro inteiro. Está tudo picado, sabe? Então, quando eu vejo um livro escrito por uma mulher nessa envergadura, eu fico mais feliz ainda, viu? A gente tem que estar fazendo políticas públicas efetivas, né? E está trazendo para dentro da Câmara esse assunto. Essa é a segunda demanda que me trouxeram, a outra que nós já fizemos aqui também,
a gente faz esse modelo aqui a roda quadrada, mas a energia que circula, ela é muito favorável, como a que está circulando aqui agora. Então, nós já trouxemos para cá o lançamento de um livro, Retalhos de Umbanda, que também foi muito bacana, que as pessoas gostaram. E já fizemos outros movimentos aqui, que o Marcelo, ele me acompanha, né? Inclusive, em dezembro, nós fizemos aqui o primeiro Congresso de Educação Antirracista. Depois disso, fizemos também mais outras rodas de conversa e elaboramos aí um projeto de lei de educação antirracista, específico para atender aqui as nossas necessidades daqui de Guará. E agora esse plano já está em ação, nós estamos com uma equipe formada, porque é da área pública, né, da escola municipal, que é ali nas crianças que a gente precisa dar esse conhecimento, né, e mudando a história nossa com relação ao racismo. Já fizemos outras rodas aqui também, que foi bem bacana, né? Nós vamos ter também aqui agora, aproveito até a oportunidade, espero fazer dentro do mês de setembro, e já convido vocês para estarem participando também a gente tem um texto, já foi enviado uma vez, o ano passado, já enviei, sobre a lei de incentivo à cultura. Ela não foi aceita, e agora conseguimos uma brecha para que eu possa estar partindo do legislativo essa lei. Né? E é uma lei muito importante para que a gente possa estar mudando aí todo o panorama da forma de se fazer cultura aqui em Guará. Que a gente precisa, né, Flávio? Precisamos muito aí, né, ter essa maneira de estar fazendo cultura diferente aqui. Então, eu quero então agradecer a cada um de vocês aqui, que a gente possa aí estar aprendendo, vou aprender muito também, e para que eu também possa daqui para frente estar falando tudo com propriedade, porque sem ter como falar com propriedade eu nem falo. Então agora eu vou ter. Então seja muito bem-vinda aqui em Guará, na Câmara, né? Então aqui na nossa casa. Obrigada, Fernanda. Esqueci desculpa, Thaís. A Thaís, que é presidente do PSOL, aqui de Guaratinguetá, presente também, né, na noite de hoje. Bem-vinda, Thaís. Eu sou o Doca Araújo, esposo, da companheira Tânia, né, e também presidente obediente. Mandou, eu falei. Bem, primeiramente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Fernando Moraes, não escrevo livros, porque o outro Fernando Moraes tem a mania de escrever livros. Aliás, escreve muito bem. Perfeito. Eu sou o atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. É uma entidade que representa o DCTA, representa os servidores do INPE, representa os servidores do CEMADEM e os servidores da AEB, servidores sempre civis. Queria agradecer ao Doca e à Rosa pela esse ato de trazer a divulgação do livro aqui. E o sindicato tem se esforçado muito em participar de qualquer convite e movimento nessa direção de divulgação do livro, divulgação da tecnologia em si. E falando um pouco do nosso sindicato completou, quinta-feira passada, 33 anos. Nós estávamos tão envolvidos, Sérgio Rosim é diretor do sindicato, ele é o diretor de formação sindical, que, aliás, nós estamos, por causa da pandemia e tudo mais, nós estamos um pouco parados nessa área. E o nosso sindicato completou 33 anos na quinta-feira e nós nem notamos. Tanta é a correria
enquanto sindicato, enquanto militância política para o momento atual. Eleições e tentando enfrentar alguma coisa vinda das profundezas de algum lugar que eu não sei bem. Pois bem, esse sindicato foi criado por uma necessidade de aglutinar os cientistas, porque nós não somos, Sérgio, pesquisadores, nós somos cientistas, porque nos Estados Unidos todo mundo é chamado de scientist, cientista. Na China, na Rússia, quando chega no Brasil, ele é um pesquisador lá do INPE. Pesquisador, aquele cara da pesquisa eleitoral, é um cara que faz pesquisa para o IBOP, faz pesquisa para o IBGE. Nós temos que nos chamar de cientistas. E o nosso trabalho é pesquisa, mas só que é uma pesquisa de quem faz ciência. Por isso, os cientistas. E, inclusive, nós nos esforçamos muito em mudar isso. Um dos enfoques da nossa atividade é a divulgação da ciência, divulgação da tecnologia. A Fernanda, depois ela vai falar, ela escreveu vários livros. E ela tem participado dessa divulgação com seu talento de jornalista e o talento de escritora. O nosso sindicato, neste caso, se manifestou, foi uma manifestação do Sérgio, em divulgar um trabalho feito por colegas nossos, colegas do INPE e do ITA, o ITA faz parte do DCTA, que esses elementos foram aglutinados para fazer o desenvolvimento de uma urna eletrônica. Isso aí a Fernanda vai falar, o livro fala mais ainda, então não cabe a mim falar sobre isso. O que ocorre é que, quando o Sérgio teve essa ideia, conversando com a Fernanda e um outro diretor, o Acioli, o doutor Acioli, eles fizeram, vamos fazer o livro, vamos fazer. Mas nós tivemos, Fernanda, você sabe disso, nós tivemos a ajuda de um grande divulgador do nosso livro, Sérgio. Não sei se alguém lembra o nome da peça, Jair alguma coisa, Bolsonaro. Ele criou uma arenga tão grande a respeito de urna, falou tanta besteira, que na hora, coincidentemente, Fernanda sabe disso, o Sérgio também, na hora que ele estava tendo a sequência grande de manifestações imbecis, eu não teria outra palavra para colocar aqui, manifestações imbecis a respeito do que ele pensa da urna, e nós estávamos com o livro para sair no prelo, né, Fernanda? Depois você conta essa parte. Aí potencializou, aí foi vender água na porta de estádio de futebol, né? Foi tranquilidade. Soltamos e foi aceito, muitas apresentações. Estivemos na SBPC, fizemos um trabalho magnífico. Bem, a Fernanda que vai falar, isso aí é com ela. O SINDICT está à disposição de todos aqui, da Câmara, da cidade de Guará, dos movimentos aqui em Guará, da militância, para poder levarmos ações progressistas, ações com perfil mais social, ações com perfis mais culturais, que nós estamos hoje muito carentes. Inclusive, a lei da cultura, lei federal, foi atropelada, né? Foi jogada as verbas para 2023, talvez, né? Então, nosso sindicato está à disposição de qualquer movimento, de qualquer entidade, de qualquer instituição que queira convergir para estas áreas. E nós nos colocamos à disposição para quaisquer outras coisas. Nós temos uma pessoa, diretora do nosso sindicato, chama-se Silvia Castro. A Silvia Castro, ela é doutora, trabalha no CPTEC, aqui de Cachoeira Paulista, mora em Guará, ela é conhecida de algumas pessoas aqui, e também qualquer ponte pode ser feito com ela. E eu agradeço desde já, o SINDICT agradece a nossa luta e o aceite de vocês nessa nossa manifestação. Muito obrigado e continuem firmes nos objetivos sociais, políticos, econômicos que nós temos pela frente. Obrigado. Hein?
Boa noite a todos. O meu nome é Fernanda. Eu vou primeiro agradecer ao Doca, à Tânia, ao professor Marins e à vereadora Rosa pelo convite, por trazer o sindicato e me trazer até aqui essa noite. Bom, eu sou nascida e criada em São José dos Campos e me formei em jornalismo na Unital, ali em Taubaté. E o meu último ano na faculdade, eu já comecei a trabalhar no SINDICT como estagiária. Então, eu estou lá há 25 anos, né, depois da formação da faculdade, e eu costumo falar que eu cresci junto com o sindicato, porque muita coisa que eu aprendi, e desde que eu comecei a trabalhar, foi no SINDICT. E o setor de comunicação lá cresceu ao longo dos anos, foi desenvolvendo novas atividades, criou jornal, criou rádio, depois teve internet também. Tudo que foi sendo criado, eu fui aprendendo um pouquinho. E um dos trabalhos do sindicato é mostrar para a população o que faz o servidor público. E uma forma de fazer isso é através da produção de livros. Então, o sindicato já publicou livros sobre foguetes, sobre satélites, sobre painéis solares, publicou recentemente sobre uma história da concessão de diplomas para ex-alunos do ITA, que foram expulsos durante a ditadura do professor Milione, que está disponível para download no site do sindicato. E eu escrevi a respeito da história do desenvolvimento do motor a álcool, que foi no DCTA. Esse livro deu muito trabalho para fazer, foram uns 3 anos de pesquisa, tive que viajar bastante, conversar com muitas pessoas que já estavam aposentadas. Todo o material a respeito disso só era disponível em jornal e em revista muito antigo, então era difícil conseguir acesso. E aí esse livro ficou pronto em 2012. E assim que o livro foi lançado, eu não sei nem se foi no dia do lançamento mesmo, o Sérgio já falou para mim, você tem que escrever sobre a urna eletrônica. Falou, o próximo que você vai escrever vai ser sobre a urna. E eu estava tão cansada que eu falei assim, esperar um pouquinho, né? Já foi. E deixei passar. E isso vieram outros projetos do sindicato, que eu fui me envolvendo, e o livro foi ficando para depois. De vez em quando, eu dava uma pesquisada no tema e deixava passar de novo. Quando chegou a pandemia, a gente trancada dentro de casa, foi a época que enfatizou que teve um grande aumento das fake news. Aí o Sérgio veio de novo, falou assim, olha, estão falando muito mal da urna eletrônica, estão falando mal de um serviço que foi realizado por servidores. Você precisa contar a história da urna, tem que ser agora. Falei, tá bom, então agora vamos. A minha sorte é que as pessoas já estavam acostumadas a usar o Zoom, Google Meet. Então, pesquisar esse livro, entrevistar as pessoas foi relativamente mais fácil do que os outros livros que eu tinha feito, porque esse aqui é meu 12º livro. Eu escrevi alguns livros são livros paradidáticos infantis para uma editora chamada Todo Livro também. Então, o acesso à informação para esse livro foi muito fácil. O TSE, que era um órgão a quem eu recorria sempre, eles têm um sistema de ouvidoria, e você manda um e-mail, eles não perguntam em momento algum por que você quer saber aquela informação, quem você é, o que você quer fazer com aquela informação. Eles respondem a pergunta, respondiam, né, a pergunta que eu tinha feito, em 1 ou 2 dias depois. E, junto com a resposta deles, ainda vinha um link dizendo, essa informação está disponível no nosso site. Então, toda a informação que tem da urna eletrônica, da justiça eleitoral, é transparente, está no site do TSE. É fácil conseguir a informação. E se você, como eu, vai procurar e não consegue achar, é só escrever que eles respondem. Eles são extremamente transparentes. Então, foi muito fácil escrever o livro por conta disso. E 4 pesquisadores, né, ou cientistas do INPE e do DCTA, participaram do desenvolvimento da urna eletrônica. Um deles já está falecido, que é o Mauro Rachioka. Os outros 3, que é o Antônio Ezio Toné, o Paulo Nakaya e o Oswaldo Katsumi, eles ficaram o tempo todo me ajudando, tirando todas as minhas dúvidas, me deram entrevistas e me respondiam pelo WhatsApp tudo que eu perguntava. Então, eles me ajudaram muito para fazer o livro. Aí, vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu sou mais a pessoa que fica escondida, sabe? Nos bastidores, eu tenho que ficar procurando.
A história da criação da urna eletrônica começou com a informatização do voto. O primeiro passo para poder fazer a urna eletrônica começou bem antes, com o ministro Nery da Silveira, que ele mandou informatizar os cartórios eleitorais, os TREs e o TSE. Foi criada uma internet própria para a Justiça Eleitoral, para que esses cartórios fizessem a comunicação. E, depois disso, chegou o ministro Carlos Veloso, em 1994, e falou assim, olha, eu quero que seja feita uma máquina para as pessoas votarem, a gente precisa facilitar o sistema de voto. E convidou um amigo dele de informática, que era o Paulo Camarão, para tocar essa ideia. O primeiro passo deles foi criar uma comissão que foi chamada Comissão de Notáveis, que eram juristas que foram chamados para nortear os parâmetros dessa máquina. E a premissa principal era eliminar totalmente a fraude no processo eleitoral. Porque era muito comum, na cédula em papel, a pessoa chegar e ter uma urna já com votos, ou ter a fraude durante o processo de apuração. As pessoas preenchiam votos brancos e nulos, ou até mudava de montinho. A interpretação estava lá, a rosa e roseira. Aí fala assim, não, esse aqui está escrito roseira, não, mas quis dizer rosa. É dessa candidata aqui, ou o contrário, não, essa aqui quis dizer roseira, desse aqui. Valia muito a interpretação de quem estava apurando os votos. Era um trabalho que dava muito trabalho para os fiscais, que faziam, o pessoal que é candidato, que participa de partido, lembra bem disso, da confusão que era o período de apuração e a demora da apuração dos votos. Então, eles fizeram essa comissão de notáveis, que foi dividida em subcomissões, e foi criado um grupo de trabalho do qual participou esses servidores do INPE e do CTA, e que participaram também militares da Marinha e do Exército, um militar de cada um. A ideia de fazer a concepção dessa urna eletrônica tinha também a ideia da participação de todos os órgãos do governo. Então, por isso que foram convidados Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha, Ministério do Exército e outros órgãos. Por isso que teve a participação de militares. No caso do INPE, nós tivemos 3 servidores, e do CTA, que era o Ministério da Aeronáutica, teve um servidor. Esses servidores, então, definiram como que seria a máquina, né, o coletor eletrônico de votos, que foi o primeiro nome. E eles escolheram a votação numérica, que antes a gente escrevia o nome do candidato na cédula. E isso não era acessível para analfabetos. Então, alterar para votar através de número passou a ser uma forma de você democratizar ainda mais a votação, porque aí, a partir desse momento, o analfabeto saberia votar e ele poderia conferir o candidato dele através da imagem. Então, ele trouxe uma inclusão. Sim, dos deficientes visuais também, porque ela tem braille e tem como você encaixar um foninho de ouvido para fazer ouvir e conferir o voto. Aí eles fizeram esse modelo, teve um modelo de engenharia, as empresas se candidataram para apresentar um modelo da urna, escolheram fizeram, e já em 1996 o Brasil experimentou a primeira eleição com urna eletrônica. Foram usadas 70 mil urnas nessa eleição, não foram todas as cidades que fizeram. Acho que foi 1/3 da população que participou da votação com a urna eletrônica. E, em 2000, a urna eletrônica passou a ser utilizada em todas as eleições. Na questão de segurança da urna, que é o que mais falam atualmente, a urna ela é preparada para funcionar apenas com software do TSE. Se a pessoa tentar colocar um outro software qualquer na urna, ou alterado, o próprio software do TSE alterado, a urna trava, ela não funciona mais. Então, ela tem esse mecanismo de segurança. Ela não possui nenhum dispositivo de comunicação em rede. Ela não tem acesso à internet ou nenhum outro tipo de rede. Quando o cartório, né, vai inserir o programa da votação da urna, isso tem que ser feito manualmente. Não tem como eles falarem assim, vamos agora preparar as urnas e conectar todas elas na internet e alimentar.
não funciona. É uma a urna que é preparada para o dia da votação. Aí ela tem os dispositivos de software, né, são mais de 30 barreiras de segurança, que da criptografia, a parte está todo listadinho ali no livro, que se eu contar tudo, a gente não sai daqui hoje. Mas tem umas coisas que são muito bacanas, que é que qualquer pessoa pode verificar no sistema de urna, que eles falam, a urna eletrônica não pode ser auditada. A urna eletrônica é auditada antes, durante e depois das eleições. No dia da eleição, quando a urna é ligada, ela emite um boletim chamado zerésima. Tá aí os fiscais do partido que estavam acostumados a olhar. Eles vão lá, pedem para ver essa zerésima. Essa zerésima é um papelzinho que sai lá da urna que mostra que não tem nenhum voto registrado ali. A primeira coisa que a urna faz é emitir. Aí ela faz um teste de teclado. Ela pede para o presidente da mesa, que é o responsável por ligar, apertar tecla por tecla, aleatoriamente. Aperte o número 5, aperte o número 8, aperte o número 3, que é para verificar se todas as teclas estão funcionando corretamente. Então, ela liga, e isso pode ser acompanhado pelos fiscais do partido, e se um outro eleitor quiser ver também, pode ver. Ao final da votação, a urna emite o boletim de urna, que ali vem listado quantos votos cada candidato recebeu. Esse boletim de urna é utilizado pelos partidos para fazer uma apuração paralela. Então, os fiscais recolhem essa informação, levam para a sede dos partidos, e em muitos locais, antes do TSE ou do TRE dar o resultado, os partidos já estão comemorando a vitória do candidato, porque eles sabem, de acordo com os boletins de urna que eles recolheram dos colégios eleitorais, se o candidato foi eleito ou não. Então, se tivesse uma discrepância entre o que é apresentado na urna, pelo boletim de urna, e o que é divulgado pelo TSE, da totalização de votos, os partidos políticos seriam os primeiros a gritar e falar assim, olha, isso está errado, não é assim. Então, a zerésima e o boletim de urna são uma forma de verificação de auditoria que qualquer pessoa pode ter acesso. No dia da votação, algumas urnas são sorteadas. E a partir desse ano, elas podem ser indicadas por partido também. Em todo o país. As urnas que são sorteadas, elas são substituídas por uma urna reserva do cartório. E elas são levadas até a sede do TRE, e lá elas passam por uma votação simulada. A urna é ligada, como se estivesse sendo uma votação, e eles anotam num papelzinho, olha, vou votar no fulano de tal, no fulano de tal, no fulano de tal. Aí vai até a urna eletrônica e vota de acordo com o que foi anotado no papel. Pega aquele papelzinho e registra no computador o voto. Isso é filmado e transmitido ao vivo pela internet, pelos TRS. Ao final do dia da eleição, encerrou a eleição, eles fazem a apuração da urna eletrônica, do papelzinho e do registro no computador. Eles costumam dizer que nunca deu erro, mas teve um erro que foi registrado, que foi um erro humano. A pessoa errou na hora de anotar no papelzinho. Nunca teve também. Essa é uma auditoria durante a urna eletrônica. Após a eleição, como é que você tem certeza de que o software que foi utilizado na urna não foi adulterado, não foi trocado? Eles podem fazer uma auditoria do software, porque quando o software fica pronto, ele fica disponível para os partidos políticos, para o Ministério Público, para a OAB, para verificar o código-fonte. Aí o TSE faz a cerimônia de fechamento do código-fonte. Ele convida todo mundo para ir lá assistir. E os partidos, a OAB, o Ministério Público, até a OEA participa disso, os militares, eles assinam digitamente esse software e ele gera um código chamado hash. Então, isso pode ser comparado depois da eleição. Eu quero uma urna de tal lugar, uma urna de tal lugar, uma urna de tal lugar. Está o software aqui? Tá, é esse mesmo. Transmissão de voto para o TSE, a sala secreta do TSE, onde o TSE faz a apuração dos votos. O TSE não apura voto, quem apura é a urna, já está lá. Aí, depois que foi combatida a fake de que a urna não pode ser hackeada, passaram a dizer que a urna, a transmissão de voto pode ser corrompida, invadida e derrubar e trocar os votos. Então, a gente tem o boletim de urna
para comparar com o que o TSE vai divulgar na totalização de votos, então tem essa garantia. E a transmissão, se chega ao TSE um arquivo para a leitura dos votos, que não é o arquivo assinado por eles, esse arquivo é descartado. Então, é tudo muito redondinho, muito certinho, muito perfeito. Né? Deixa eu ver o que mais. Falei da segurança, falei do... Eu vou me perdendo, vai procurar a cola, que eu já me perdi, já não lembro mais. Ah, lembrei. Teste público de segurança. O TSE realiza também o teste público de segurança, que qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever. Você apresenta um plano de ataque para a urna eletrônica. Aí, num determinado dia, eles disponibilizam a urna já com algumas barreiras de segurança ultrapassadas para facilitar para vocês, para os hackers. Aí, eles explicam qual é o funcionamento da urna, dão todos os códigos-fontes, dão todas as informações abertas para os hackers atacarem a urna eletrônica e tentarem fazer alguma modificação. Se acontece deles conseguirem ultrapassar alguma barreira, isso que foi declarado, que foi feito, ele é consertado, a pessoa que invadiu, que conseguiu fazer a alteração, é convidada a ir ao TSE novamente para fazer, mais uma vez, o plano de ataque e ver se aquilo foi consertado. Então, ela tem uma participação da população que queira ajudar. A Sociedade Brasileira de Computação está sempre ajudando o TSE com esse tipo de informação, eles participam desses testes públicos de segurança. E todo ano também nunca conseguiram invadir o suficiente para alterar qualquer informação e alterar um resultado da eleição. Vamos ver o que mais. Deixa eu olhar minha cola, que eu não devia ter fechado, porque eu esqueço. Bom, lembrei. O número de pessoas que trabalham na eleição, entre voluntários, servidores públicos, ultrapassa 2 milhões de pessoas. Então, como que você vai corromper uma eleição e corromper mais de 2 milhões de pessoas? Porque você vai precisar de todo mundo, já que você não tem acesso a todas as urnas, né? Você vai ter um acesso pessoal para alterar a urna eletrônica, você iria precisar da colaboração de todos os cartórios, para você ter acesso a todas as urnas, e da colaboração de todos os mesários, de todo mundo que atua no dia da eleição, para você conseguir colocar o seu plano de ação de fraudar uma eleição. Então, é muita gente envolvida no dia da eleição, e antes também, para que a gente, no dia da eleição, possa chegar lá e votar. E, como diz o Toné, que é um dos criadores da urna, a urna foi feita para que seja eleito o candidato que for o mais votado, que era coisa que não acontecia antes no país. Bom, para finalizar, né, o livro ele tem, além dessas explicações que eu dei, ele tem um capítulo destinado aos fatos e boatos. Que a urna eletrônica é fabricada na Venezuela, que só o Brasil utiliza a urna eletrônica, que atualmente são 46 países que fazem a utilização de um sistema eletrônico de voto. Então, tem o capítulo de fatos e boatos, e nesse capítulo de boatos sobre a urna, faltou um que foi novo, que ele diz agora que, no dia da eleição, eles estão organizando um grande apagão na rede elétrica, que não vai ter energia nos locais de votação e não será possível realizar as eleições deste ano. E a urna eletrônica é um equipamento que foi desenvolvido para as necessidades do Brasil. E uma das nossas necessidades é que ela funcione em locais sem energia elétrica. Então, a urna ela tem bateria para funcionar por mais tempo do que o necessário no dia da votação, porque a votação pode atrasar. Ela começa às 7 e encerra às 5, mas se tiver uma fila longa, ela fica lá. Então, mesmo que não tenha energia elétrica em algum local de votação, a urna eletrônica vai funcionar sem energia elétrica. Ela não necessita da energia elétrica para ter o funcionamento dela. Bom, eu acho que era isso que Sim.
tá. O sindicato ali foi convidado. O sindicato foi convidado para participar da SBPC. Eles deram um stand para a nossa exposição. A SBPC é Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma entidade que reúne todos os cientistas do Brasil e realiza uma reunião uma vez por ano, há 74 anos. Ela, inclusive, foi um importante órgão contra a ditadura, na época da ditadura. E esse ano convidou o sindicato, deu um stand para o sindicato fazer uma exposição e deu um espaço para a gente fazer o lançamento do livro. E participou desse lançamento o ministro Carlos Veloso, que é considerado o pai da urna eletrônica, e escreveu o prefácio deste livro. Lá no TSE, a gente foi pedir, né, que eles emprestassem uma urna para a gente deixar exposta lá. Eles emprestaram 5 urnas, desde a primeira à mais nova, em anos diferentes, para que as pessoas pudessem notar a evolução da urna. Porque um dos boatos que tem é que a urna é sempre a mesma, que ela não muda, que ela não evolui. Sendo que a tecnologia da urna, ela evoluiu, assim como o celular evoluiu, uma televisão evoluiu, um computador evolui, o TSE está sempre evoluindo a urna. Então, a gente tinha 5 modelos lá, com segurança do TSE, para evitar qualquer ataque. Aí, naquela semana, eu aproveitei, pedi muito para que eu tivesse uma audiência com o ministro. Na época, o presidente do TSE era o ministro Edson Fachin. E ele recebeu a gente. Foi o Sérgio Rosim, o Fernando, o Acioli, que é o vice-presidente do sindicato, e eu. E eu quis muito e conversar com o presidente pessoalmente, que eu queria entregar o livro, né? Falei assim, fazer propaganda do livro que eu fiz, mas eu fui lá para oferecer ao TSE os direitos autorais do livro gratuitamente. Então, quando eu fiz isso, o ministro ficou todo emocionado, porque eles estão acostumados só a levar pancada, né? E, de repente, chegam 4 pessoas que ele nunca viu na vida dele, com uma pessoa que fala assim, olha, eu escrevi esse livro aqui que fala bem da história de vocês, e este ano a Justiça Eleitoral está comemorando 90 anos. Então, foi um presente que eu dei aos 90 anos da Justiça Eleitoral e deixei o ministro com os olhinhos cheios de lágrimas, agarrei ele também depois. Falei, ministro, vou romper o protocolo e vou abraçar o senhor. Abracei o ministro, agarrei, estou nem aí. No dia do lançamento do livro, eu agarrei um outro ministro lá também, o Carlos Veloso. Porque eu passei assim, agora, se é ministro e é velhinho, eu estou agarrando. Mas, gente, por último, todo mundo que está aqui vai ganhar um livro. O livro ele é gratuito, ele foi totalmente financiado pelo SINDCT. Apesar de estar escrito ali que vocês vão concorrer a um exemplar, não vão concorrer, não. O de vocês está garantido. Sim, pode. Para o seu grupo, a gente vai deixar, e vai deixar para a Câmara também, que era colocar nos anais da Câmara. E vocês vão ter o exemplar de vocês garantido, tá bom? Tem no site do sindicato também o download do livro. Então, a gente tem também uma cartilinha que tem um resumo sobre a segurança da urna. Vocês levem a cartilinha à vontade. Na última página da cartilha tem o link para fazer o download do livro da urna. O livro está disponível na internet para qualquer um baixar. Então, usem, leiam, usem a informação para a gente parar de difamar a urna eletrônica, que depois de eu escrever o livro, de eu conversar com todo mundo, eu tinha vontade de catar a urna eletrônica, botar debaixo de braço e sair correndo pela rua e gritando, gente, isso aqui é incrível, é maravilhoso. Então, eu quero que vocês tenham essa sensação, que vocês saiam defendendo a urna, que saiam apaixonados pela urna eletrônica, tanto quanto eu fiquei. Porque é um projeto muito bacana, com a participação de muita gente, e é impossível fraudar a eleição com a utilização de urna eletrônica. Você pode fraudar até de outra forma, né? Com a utilização da urna, não. Bom, ela já autorizou aqui a gente abrir para poder conversar, fazer as perguntas, o que tiver de dúvida com ela, né? Esse evento está passando pela página do Facebook da Câmara, né? Então, vou passar o microfone aí, e lembrando que a gente está num período de pré-eleição. Então, a gente não pode estar dentro da Câmara fazendo campanha político-partidária, né? Então, vamos passar aí.
Ai, que raiva, senhor, porque depois de toda essa explicação, eu estava com vontade de... Mas a gente recebeu essa orientação do jurídico da Câmara, né? Nós vamos ter que engolir, mas lá fora a gente solta nosso grito. Tá? E é difícil a gente estar em contato com uma escritora, né, do nível da Fernanda, com um cientista. Né? Dificilmente a gente conversa e debate com cientista. Então, vamos aproveitar a presença deles aqui e vamos tirar todas as dúvidas que nós tivemos. Tá? Quem for falar, fala o nome. Vou fazer um discurso aqui. Meu nome é Otton, eu sou funcionário público, né, do Fórum aqui de Guará. E desde que começou esse ataque às urnas aí, a gente veio falar sobre sala secreta. Nós, do Judiciário, a gente conhece a sala secreta do Tribunal do Júri. Né? Agora, isso aí de sala secreta lá no TSE, eu não conhecia. Então, minha dúvida era essa. Então, existe a sala secreta? Existe a sala da apuração de votos, tem fotos dela na internet, ela de secreta, ela não tem nada. Sala de apuração, não, falei errado. É sala de totalização. O boato diz que a apuração é realizada numa sala secreta do TSE. Então, não existe apuração no TSE. A apuração é feita pela urna eletrônica. Encerrou a votação, a urna eletrônica emite o boletim de urna, e aquilo ali é a apuração dos votos. O TSE ele só faz a soma disso de todos os cartórios eleitorais, a informação que chega de todos os cartórios. Cada cartório tem a da sua cidade. Essa totalização antes era feita pelo TRE e passou agora a ser feita pelo TSE, porque eles acharam melhor centralizar, principalmente por causa do horário. Inclusive, o Acre, a partir da eleição desse ano, vai votar de acordo com o horário de Brasília, para a gente não precisar ficar esperando mais o Acre terminar de votar, porque ele tem um horário diferente. Lá atrás. Meu nome é Rogério, eu sou do Partido dos Trabalhadores, né? Estou aqui presente a convite dos meus companheiros do partido, né? Vim aqui conhecer aí sobre o tema. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, que é uma coisa que a galera, os detratores da urna eletrônica falam muito. E, assim, muita coisa você esclareceu aí sobre o funcionamento, a parte técnica, etc. Mas é uma coisa que é muito estranha, assim, que eles repetem bastante. Por que a urna eletrônica não é amplamente usada pelo mundo? Por que muitos países desenvolvidos não utilizam? No Brasil se utiliza há quase 30 anos, né? E a gente vê que é seguro, é prático, é eficiente. Por que muitos países não usam? Por que os Estados Unidos não usam? Por que muitos países da Europa não usam? O que impede eles de usarem? A urna eletrônica é utilizada atualmente em 46 países. Não é a urna eletrônica do Brasil que é utilizada. Cada país tem a sua. A urna eletrônica brasileira, ela foi desenvolvida para as necessidades do Brasil. Ela tinha que ser um equipamento que fosse robusto, que aguentasse pancada, porque você leva ela para vários locais e ela vai enfrentar a estrada de terra esburacada, ela vai enfrentar a canoa, ela vai passar por vários locais. Ela precisa ser um equipamento muito robusto, que aguente a pancada dessas viagens todas. Ela tem uma votação numérica, porque, quando ela foi criada, o número de alfabetos no Brasil era muito grande, era mais de 34%. Então, a gente precisava ter um equipamento que fosse acessível para todo mundo. Então, ela foi criada com a necessidade do Brasil. E ela já foi utilizada na Argentina, por exemplo. O Brasil emprestou a urna eletrônica para a Argentina, e a Argentina utilizou num teste, na votação em Buenos Aires, e depois de utilizar a urna do Brasil, a Argentina desenvolveu uma urna própria, de acordo com as necessidades da Argentina. Então, cada país tem uma urna de acordo com suas necessidades. Tem aqui, você vai ver que tem um site que não é brasileiro, que mostra quais são os países que utilizam urna eletrônica e quais são os países que estão testando um sistema e pensando em colocar um sistema eletrônico de voto. O Japão, que é um país que não precisa, é um país que está
testando e querendo colocar o voto. Os Estados Unidos, alguns estados utilizam a votação eletrônica. Não são todos, mas eles utilizam. 20 estados que utilizam, então, dos 50 e poucos, metade utiliza. Cada estado lá tem a lei própria a respeito da eleição, e eles fazem, não são todos que utilizam só papel, não. Tem bastante, acho que Portugal e Espanha também estão colocando, mas tem um mapinha, no livro tem um endereço do site, que você acessa, ele mostra no mundo todo quais são os países que utilizam. Não quer falar. Boa noite, meu nome é Irma, eu trabalhei mais de 10 anos, acho que mais de 10 eleições, vamos dizer assim, né? Eu fui presidente de sessão. E eu trabalhei desde a urna, que era com disquete, até depois a que é sem o disquete, que agora é o pendrive. Não sei se aqui ainda agora vai ser o pendrive. E, assim, como eu trabalhei e eu fazia os cursos e tudo, o que eu posso falar a respeito da urna é que eu nunca vi, em todos esses anos que eu trabalhei, nada que me deixasse não acreditar naquilo lá que eu estava fazendo. Em primeiro lugar, porque antes de começar a sessão de votação, a gente tem que fazer a impressão da zerésima. E essa impressão é que diz que ali ninguém tem voto. Então, já é uma forma de a gente ver que não tem nenhum voto computado ali. Então, muitas pessoas que não participam, não sabem, e não vê não participou de trabalhar assim tão dentro. Depois que termina o horário de votação, que a própria urna encerra aquele tempo, né, de acordo com o horário, tem a impressão daí que tem a impressão da votação, que aí são 5 vias, né? Até que vai uma no disquete, vai dentro do disquete, tudo mais lá que está. Então, assim, como alguém que já trabalhou com urna, a única coisa que eu posso dizer assim, que eu nunca vi nada que desabonasse a urna. Né? E gostei de saber da história, porque trabalhei tanto tempo nas eleições e não sabia dessa. Sabia que era brasileira, sabia que tinha sido feito, mas não sabia. Assim, é muito mais interessante até, né? Inclusive, antes de desenvolver a urna aqui, um dos trabalhos dos cientistas que participaram do desenvolvimento da urna foi pesquisar as urnas que eram utilizadas em outros países. Então, eles foram ver o que tinha já no sistema de votação eletrônica em outros países. E, olhando, conhecendo dos outros países, eles viram que nenhuma do que estava sendo utilizada seria adequada para utilizar aqui. E a sua fala me fez lembrar também de uma polêmica que é a impressão do voto. Que vira e mexe, eles pedem para que seja feito o voto impresso, né, para que a urna imprima o voto e o voto seja depositado numa outra urna para depois ser contado através do papel. A primeira urna criada, ela fazia isso. A urna que foi criada em 1996, ela imprimiu o voto. Então, ela foi criada já com a impressão de voto. Depois disso, eles viram que não era necessário, retiraram. Mas teve um ministro que falou, não, eu quero que faça em algumas cidades para poder comparar. E Taubaté foi uma das cidades que utilizou a urna com impressão de voto. Todo local que utilizou urna com impressão de voto, a votação atrasou horas. Em alguns locais chegou a passar das 10 horas da noite. Porque a impressora trava, gente. Impressora é uma coisa que todo mundo que tem impressora sabe que a impressora não funciona. E dependendo do local onde a urna foi carregada, ela sacudiu, a bobina de papel sai do lugar, o papel incha com a umidade do local. Então, a impressão de voto já foi uma coisa que foi testada logo com o início da urna e ela não funcionou. Fernanda? Eu vou inverter a coisa. Agora, nós é que vamos fazer uma pergunta. Flavinho,
Você, como deficiente visual, como é que você enfrenta e o que você considera sobre a urna brasileira? Não, eu me dou muito bem. Eu ia fazer até uma pergunta, porque eu já ouvi diversas vezes na imprensa que a urna eletrônica dispõe de fones de ouvido para que o deficiente visual não precise, ele saiba que o nome com o nome do candidato, né? Mas aqui em Guaratinguetá, eu não, em eleição nenhuma, eu dispus de fone. Eu queria saber por quê. Não é só que é mais nova. Todo deficiente, não importa qual tipo de deficiência, tem que informar o cartório que é deficiente e aí vota numa sessão específica. Para votar nas sessões normais, eles não têm todas as sessões, todos os equipamentos necessários para atender todos os deficientes. E a gente não pode levar o fone da gente, um foninho simples que possa conectar? Isso eu já não sei te responder. Isso teria que ser alguém que desenvolveu a urna para falar. Eu acho que funciona, mas é achismo, tá? Porque é uma coisa séria. Porque... É uma forma para conferir o voto. Ok. Vocês não sabem, mas eu sou esposa do Flávio. Então, eu acho que a sessão que ele vota, eles sabem que ele é deficiente visual, porque a gente já fez isso no cartório eleitoral. Mas eu não sei nem se ela não está disponível, porque normalmente eu entro com ele. Sabe? Eles permitem. E eu empresto meus olhinhos para ele há 43 anos. E aí, é uma pergunta que ele fez que a gente nem nunca conversou a respeito. Mas verifica no cartório. Mas nós vamos verificar isso na segunda-feira. A melhor coisa que tem é uma mulher votar para um homem, viu, gente? Fábio Celes, eu sou engenheiro civil. Eu queria saber assim, o nível de qualidade dos possíveis detratores lá do Exército, eles, qual a capacidade intelectual, assim, tecnológica deles para criticar. E outra coisa é a seguinte, agora foi proibido o telefone celular, né, para gravar lá. Acho que vai melhorar bem também, né? Célio, né? Então, Fábio, dentro do nosso ambiente militar, nas Forças Armadas, nós temos pessoas claramente competentes. Eu particularmente, diria que são poucos, mas tem gente competente. E esse pessoal, eu, por exemplo, tenho uma relação afetiva e musical, afetiva no sentido, é um amigo, e musical, que é um coronel da aeronáutica, extremamente competente, foi para a reserva, e a Embraer pegou ele, na hora que ele saiu da Embraer, saiu da CTA, a Embraer foi lá e pegou e falou, daqui tu não sai. Por quê? Tem muita gente competente. No Exército, que é o foco maior de polêmicas com relação à urna, também tem gente competente. Aquele rapaz de 20 e poucos anos que entra para o Exército, para as Forças Armadas, que evolui, mas que vai para a área de comunicação, se especializa. Tem gente competente e eles são designados para este tipo de atividade. Esse e outros, como a contra-espionagem, tecnologias avançadas. Então, tem gente competente, sim. Mas o que existe é um grupo muito pequeno, dentro das Forças Armadas, em especial do Exército, que segue uma postura que foi disparada há pouco tempo atrás de combate efetivo e constante à urna, a alguma coisa da urna. Vocês podem notar pelas informações, que uma hora eles estão dizendo que a urna tem esse problema. Depois, quando vê que não tem saída para o que eles estão falando, eles arrumam outro, e arrumam outro.
a ponto de mandarem, há pouco tempo atrás, 81 questões para o TSE responder sobre a urna. E o TSE já tinha respondido. Eles compilaram as outras coisinhas deles e colocaram novamente na fila. O código... criaram uma polêmica, as Forças Armadas criaram uma polêmica muito grande sobre... vocês precisam abrir o código-fonte. Aí o TSE falou, olha, mas já está aberto desde outubro de 2021, né? E vocês já participaram, sabe, é um grupo que está agindo em detrimento da lisura da urna eletrônica. Mas eles não conseguem provar nada, porque justamente eles, primeiro, não é o núcleo tecnológico das Forças Armadas que está se manifestando, é um núcleo político. Aliás, só uma informação. Normalmente, Collor, no governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula 2 vezes, Dilma 1 vez e meia, o número de militares presentes na estrutura do governo federal variava entre 1.200 e 1.600. Hoje nós estamos com quase 12 mil de militares, e não estão computados os que estão dentro da estrutura normal das Forças Armadas, e sim que estão pendurados dentro dos cargos comissionados. É uma quantidade absurda, é um absurdo. Ou seja, esse pessoal tem que defender alguma coisa que continue beneficiando eles, e não vai ser da maneira que rotineiramente vinha acontecendo desde 1990, 92 e por aí afora. Então, é isso. Chegou a responder? O doutor Sérgio pediu para falar alguma coisa. Doutor Sérgio Rosinho. Gente, boa noite. Desculpa, eu acho o seguinte, que a questão dos militares, eles são um grupo dentro da sociedade. Eles podem participar com os seus técnicos, que tomara que sejam bem competentes, porque pode nos ajudar em outras coisas também, né? O que eu acho que tem que ter um pouco de cuidado é que eles não são o grupo que vão dar a palavra final se aquilo é bom ou ruim. Eles são mais um grupo de pessoas junto com tantos outros que vão fazer a avaliação. E mesmo pé de igualdade. Então, nesse grupo tem o pessoal da USP, né, professores, estudantes da USP, da Unicamp, de outras universidades, e da Sociedade Brasileira de Computação também. Então, o perigo é achar que é o seguinte, agora nós temos que ter os militares para dar a última palavra, para dizer que isso é bom ou ruim, né? Não é nada disso, eles estão fazendo isso daí de uma forma errada, né? Como dizendo, não, nós temos que verificar se está tudo bem. Para quê? É mais um grupo. Tudo bem, façam a parte deles, vão lá com seus técnicos, e se encontrarem alguma coisa, se tiver alguma coisa a ser consertada, como a Fernanda falou, vai ser consertado, como qualquer outro grupo. Então, acho que o perigo é esse, de a gente achar que o militar, né, porque senão amanhã eles vão dar a última palavra de não sei o quê, vão dar uma última palavra de não sei o que lá, e aí é o seguinte, eles acabam se tornando um quarto poder, que vão dar uma palavra final quando alguma coisa tem alguma dúvida, né? É isso. A Fernanda falou aqui que envolve 2 milhões de pessoas no processo eleitoral quando era de papel, né? Você... Atualmente? Mas antes era mais pessoas, né? Porque tem o pessoal da apuração. Né? Entre a urna, entre a votação de papel e a urna eletrônica, existe uma economia grande para o país, nesse sentido? E com relação... eu saí... A questão do papel e a fraude, né? Eu saí candidato a vereador
há 35 anos atrás, lá em São Bernardo, e na minha região eu era conhecido como DOCA, né? E sou conhecido como DOCA. E de uma outra região tinha um cadeirante que também chamava DOCA, né? E aí, né, na hora da apuração, né, você tem vários setores, tal, e você tem que botar a fiscalização lá em cada zona eleitoral, tal e tal, né? E aí o pessoal chegou, ô DOCA, os seus votos estão indo tudo lá para o outro DOCA. Entendeu? Então, os fiscais dele, não, esse aqui é o DOCA do Ferrazópolis. Os votos que caía lá na minha região, quem era conhecido lá era eu, não era o cara. Então, você vê que podia votar no nome, né, e muitas vezes tinha questão de interpretação, só nisso, né, e eu repete muito nomes, né, só isso já resolveu um problemão, né, e a questão do custo. Na questão de custo que o DOCA levantou, porque no papel, quem que trabalhou ou trabalha nos cartórios, porque tinha que pagar lanche, às vezes deslocamento, guarda para vigiar a urna, espaço e tudo mais. Inclusive, eu já passei várias noites dormindo ali do lado das urnas para vigiar. Então, tinha uma despesa muito grande, que era não só para os mesários, é uma despesa que pode ser até a mesma, e a despesa do pessoal da apuração, da segurança, que às vezes demorava uma semana contando voto, não é isso? Quando não pedia recontagem. E era lanche, pão com mortadela, guaraná, essas coisas. Marmitex, quando tinha dinheiro, né? Tem isso. Então, a despesa foi violenta. Agora, o corte foi grande. Não só a economia, com essas coisas, a Marmitex e tudo, a fraude também, quando o pessoal roubava as urnas. Uma vez falaram para mim assim, então, você vai ficar por Diadema. Então, eu saí de São Bernardo e tinha que acompanhar uma Kombi cheia de... Seguir a urna. Eu tinha que seguir a urna. Só que eu não conhecia Diadema. Uma Kombi entrou numa viela lá, eu falei, eu não vou entrar aí. Aí o pessoal, não, nós temos que entrar, eles vão roubar as urnas. Eu falei, então vamos entrar. Quando nós estávamos entrando, saiu um monte de homem de lá, queria bater. Nós estávamos, eu acho que em 5 mulheres. Nós saímos, o cara queria bater, e visivelmente a Kombi estava todinha aberta, numa viela. Ou seja, eles trocaram todas aquelas urnas. Só que a gente não tinha como provar, não tinha na época celular para a gente poder tirar foto. Então, eu acho que é a coisa mais segura. Eu já estou apaixonada por essa urna, viu, Fernanda? Obrigada. Pode pegar um gancho aí? Seguinte, esse negócio de voto impresso. Veja bem, eu sou de esquerda, mas gostaria muito de dizer, o Paulo Rony, ele foi 3 vezes vereador aqui do Guará. Mas eu me lembro de um tal de Sene. Então, Rony e Sene. Mesmo a gente de esquerda. No microfone. Hã? Então veja bem. O Paulo Rony era candidato a vereador. Tinha o outro. Aqui é Sene o sobrenome. Mas na hora do bababá, do voto ali na apuração, aqui o pessoal aqui contando os votos, a gente mesmo, a gente mesmo do PT, tinha lá o voto do cara lá, que era da dele, não sei. A gente tentava tirar o voto do cara. Mas a gente não é besta, certo? O cara é cheio de horror. Eu tô lá, eu vou. Então, e a urna eletrônica veio acabar com tudo isso, certo? A urna acaba com todas essas dúvidas. Ô, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Os companheiros também moram em São José, né? Tem uma longa estrada. Tem tempo? Então vamos aproveitar ao máximo.
Isso aí foi porque um dos candidatos à presidência da República disse que vocês levem o celular e filmem o seu voto. Filmem o seu voto. Isso aí é uma ferramenta de coação muito forte. De coação, compra de voto, principalmente em locais onde as milícias atuam, lá no Rio de Janeiro, elas podem fazer isso, poderiam fazer. Aí surgiu essa ideia, não, filma o voto para você mostrar, etc., esse papo furado. E aí o TSE, já o ministro Moraes, bloqueou isso aí. Como também está estudando agora para bloquear a presença de armas nas eleições. Por quê? Porque tem um grupo que tem se armado. Todo mundo sabe disso. Já foi definido, né? A não portar arma, mesmo caçadores, lenhadores e tudo mais. Porque o lenhador leva um machado, para mim também é arma, né? Então, tudo isso está sendo colocado como barreira para fortalecer o processo eleitoral. E que seja assim e continuemos evoluindo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, então chegamos ao final, né? Agradecer, né, o Fernando. Não chegamos ao final, não. Não, eu ia... A Fernanda vai fazer o autógrafo. Autografar o livro. É que ele falou final, eu falei, do debate. Eu vou levar o livro né? de volta? Não. Agradecer o Fernando, o cientista, nosso cientista Fernando, o Sérgio, né? E a Fernanda, né? A Rosa por ter nos ajudado a conseguir esse espaço aqui e vocês pela presença, tá? Bom, Fernanda, que coisa boa essa conversa e cada um falando uma coisa e você vai somando o quanto isso é importante, o quanto isso é bom. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui dentro da Câmara, né? Parabéns aí pela pesquisa, pelo trabalho, ciência e tecnologia que a gente precisa tanto, né? Já que você falou que vai dar, eu ia comprar, não sabia. Mas então vai ficar, eu já entro com um requerimento, na segunda não vai dar tempo, na quarta-feira já entro para poder esse livro estar nos anais da Câmara, tá? Está inserido nos anais da Câmara. E eu quero deixar com você aqui uma bandeira nossa, da nossa terra, agradecer aí. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, Fernanda, e você, a gente podemos dar o primeiro um livro. Qual é o nome desse? Eu queria entregar o primeiro livro para o casal, Flávio e a Rosana. Aí depois a gente entrega todos para vocês, tá bom? Mas o primeiro eu queria que fosse para eles. Que legal, que legal. Deve estar sofrendo agora com o que está acontecendo, né? Deve estar no sofrimento. Mas outubro vem aí. Outubro está chegando. Pede um por cento. Eu nem sei que dia é hoje, setembro, né? Tem que ver. Faz um para o Sene, ela vai entregar para o Sene.
mais idoso. Ah, eu cheguei. Eu estava primeiro bloco lá. Vadildo falou assim, ó, não respondeu alguma pergunta, né? Eu perguntei, qual a pergunta, Deilson? Sei quem é Deus. Ah, Deus. É Deus. Obrigada, querido. Boa noite, é 4. E ó, tem, ó,